Beleza, galera. Então, olha só. Vamos aqui a uma primeira aplicabilidade, né? Um tipo de problema que cai muito, chamado lâmina bimetálica. As lâminas bimetálicas, elas são lâminas, obviamente, de metais diferentes, né? Por isso, bimetálica, comportam dois metais, que são grudados uma na outra, né? Que são rebitados, tem solda entre elas, de tal maneira que elas estão chapadas mesmo uma nas outras, tudo bem? Então, o que acontece? Inicialmente, elas têm o mesmo tamanho, reparem, elas têm o comprimento inicial igual, tá bom? O mesmo L0 para as duas. Aí venho eu e vou esquentar essas lâminas. Quando eu esquento uma, a outra como está chapada, elas são bem fininhas, imediatamente eu estou esquentando a outra. Então o que eu tenho é que elas vão sofrer a mesma variação de temperatura, beleza? Só que jamais essas extremidades vão se desprender. Eu jamais vou poder verificar algo desse tipo aqui, por exemplo, ó. Um negócio, um desenho, uma configuração como essa. Por quê? Porque as extremidades estão presas, né? Estão bem fixas uma nas outras. E aí, como elas não vão se desprender, por exemplo, eu estou botando aqui que a branca está dilatando mais que a laranja, a de cima está dilatando mais que a de baixo, né? Então, quando eu esquentar, por exemplo, ficar com essa configuração, a branca vai forçar mais a extremidade do que a laranja, no caso. E aí o que vai acontecer? Se uma força mais a extremidade que a outra, eu vou ter uma curvatura dessa lâmina. Ou ela vai curvar para cima, ou ela vai curvar para baixo. Beleza? Então vamos fazer a análise para saber quando curva para cima, quando curva para baixo, nesse exemplo que eu vou dar. Então estou dizendo, por exemplo, que o alfa 1 é maior do que o alfa 2. Isso seria dado pela prova. Te daria um valor, sei lá, 3 e 5. Tudo bem? Estou chutando aqui valores. Então 5 maior que 3. O importante, não interessa o valor, é você saber quem é o maior, tá? Vamos ver por quê. Porque quando eu tenho uma dilatação linear, né, já que é uma lâmina aqui, eu estou preocupado com o comprimento dela. Quando eu tenho a dilatação linear, eu tenho a equação que é ΔL é igual a L0 alfa ΔT. Observe aqui o raciocínio comigo. Se elas têm o mesmo L0, esse fator é igual para as duas, então não é um diferenciador. Se elas sofrem a mesma variação de temperatura, esse fator também é igual para as duas. Bem, então a dilatação, a mudança do tamanho, ela vai estar diretamente relacionada ao alfa. Dilata mais quem tem maior alfa. Beleza? O raciocínio básico é esse. Vai ter maior alfa aquele que dilatar mais, ou vai dilatar mais aquele que vai ter o maior alfa. O pensamento é assim, moçada. Olha só, cuidado. Dilatar mais não é só crescer, é mudar mais de tamanho. Então, essa 1 vai ficar maior, ela vai crescer mais quando eu esquentar. No aumento de temperatura, é ela que cresce mais. Mas numa diminuição de temperatura, na hora que eu esfrio, é ela que encolhe mais também, ela que fica menor. Então vamos ver o seguinte, ó. Quando eu esquentar, quando eu aumentar a temperatura, quem tem o maior alfa fica com um tamanho maior, tá? Aumenta mais o seu tamanho. E aonde a branca é maior? Na situação de cima ou na situação de baixo? Reparem que quem está por fora da curva é sempre aquele que tem o maior tamanho, certo? Então eu verifico que o branco está maior embaixo. Então, quando ela tenta crescer, ela força mais a solda, fazendo com que haja uma curvatura para baixo. Então, eu vejo que essa curvatura para baixo é o caso do aquecimento, ok? Então, no aquecimento, o branco fica maior do que o laranja, né? O 1 fica maior do que o 2 e a curvatura acontece de tal maneira que ela passe a ter um tamanho maior que a de dentro. Tudo bem? Agora, e se resfriar? Se eu resfrio essa lâmina, elas encolhem de tamanho. Como quem dilata mais é quem tem o maior alfa, a branca vai encolher mais do que a laranja, a 1 vai ficar menor do que a 2, vai enxugar mais, né? Então, como ela vai ficar menor do que a 2, ela vai gerar uma curvatura de tal maneira que ela fique menor do que a 2. A 2 maior do que a 1 é essa daqui. Então, essa situação aqui é a situação do resfriamento, ok? Então, a de cima é o resfriamento, com a 1 ficando menor do que a 2, e a de baixo é o do aquecimento, com a 1 ficando maior do que a 2. Professor, onde é que eu vejo isso? Por exemplo, na sanduicheira da sua casa. Você pega, bota na tomada, começa a passar corrente num circuito elétrico, passando corrente a um aquecimento. Quando há um aquecimento, a lâmina bimetálica sofre uma curvatura, e aí, por exemplo, o circuito está assim, ó. A lâmina bimetálica, né? Aí está dando contato para esse aquecimento aqui, tudo bem? Aí essa parte de cima aqui, ao sofrer a curvatura, vai acender uma luzinha aqui, fazendo com que você diga que o circuito diga que o sanduíche está pronto. E aí você tira da tomada, volta a esfriar, a luz apaga de novo.
ok? Na sanduicheira da sua casa você tem algo semelhante a isso aí, utilizado com lâminas bimetálicas. Outro procedimento, antigamente, antes dos eletrônicos, a gente tinha isso montando seta de carro. Você ligava a seta, o Fusca, por exemplo, você ligava a seta do carro, esquentava, fazia o contato em cima, acende a lâmpada, esfriava automaticamente, apagava a lâmpada e como o coeficiente era com valor razoável, você tinha a seta ligando e acendendo o tempo inteiro de acordo com essas lâminas bimetálicas, ok? Beleza? Então, aplicabilidade da lâmina bimetálica, espero que a gente tenha um bom rendimento dentro desse assunto. Ok, galera?